Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos para o nosso culto. Vamos começar cantando o hino O Deus do Impossível. Número 41. 41, vamos cantar O Deus do Impossível, primeira e segunda estrofe. Ele é o Criador, mas também Ele se importa de nós. Ele cuida de nós. Vamos orar? Pai, obrigado por esse hino que nós podemos reconhecer quem és Tu, o Criador de tudo, e também que a Tua atenção está em nós. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho que morreu por nós, para nos dar redenção, entrada direta para a Tua presença. Abençoa esse tempo, Pai, os hinos que vamos cantar, a mensagem que vamos escutar. Prepara os nossos corações. Obrigado por meus irmãos aqui. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos escutar a leitura bíblica, irmão. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro, para alguns, difícil e complicado para outros. Eclesiastes, capítulo 12. Vamos lembrar? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois aquele outro pouquíssimo lido também. Então é o último capítulo do livro de Eclesiastes. Ele nos traz à memória acerca do nosso fim aqui na Terra. Todos? Todos achados? Todos achados. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. A minha direita vai ler comigo capítulo 1 até o verso 9. Ok, Cláudio? E o lado esquerdo aqui vai ler do 10 até o 13. Qual capítulo? Tá bom. Eclesiastes capítulo 12. Ou 12. 12. 12. Ok? Então, lado direito de 1 até 9, lado esquerdo do 10 até o último verso. E depois, no último verso, nós vamos ler juntos, ok? O 14 nós iremos ler juntos. Então, lado direito.
Vamos ler. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Vamos ler juntos? À direita? 2 em diante. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tomem a vir, tornem, né? Está junto aqui. E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Verso 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então, lá de esquerda, o verso 10 até o verso 13, e depois juntos leremos o verso 14. Ok? Vamos lá. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres que nos foram dados pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Todos juntos, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos cuidar, né, irmão? Deus abençoe. Obrigado, irmão. Próximo hino que vamos cantar, Cristo é tudo para mim. Número 345. 345. Cristo é tudo para mim. Seu braço forte me sustenta.
dízimos e as ofertas, escutando o hino 254. Vamos ouvir esse hino enquanto que nós recebemos os dízimos e as ofertas. Se quiser acompanhar, 254. Sou forasteiro aqui. Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, pelos dízimos e as ofertas. Nos dá sabedoria, Pai, para manejar bem o dinheiro, para abençoar e para os gastos desse local. Obrigado por meus irmãos que deram, abençoa, Pai, e os que não conheces os corações. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Temos uma carta do seminário. Vamos ouvir a leitura. Boa noite. Pinhais, 13 de agosto de 2021. Prezados irmãos, saudações em Cristo. Há 2 semanas atrás tivemos o retorno dos alunos de suas férias. No dia da matrícula, matriculamos 17 alunos e infelizmente um não retornou, mas para nossa alegria uma retornou. Nossa primeira programação deste semestre será o dia de oração no próximo dia 25, agora de agosto. E em setembro, um social com os solteiros no dia 10. E as nossas conferências missionárias durante os dias 22 e 24, com o pastor Luiz Miguel e pastor Wanderson Matos. Esperamos que até lá os irmãos das igrejas da região possam participar presencialmente. Em breve estaremos compartilhando a propaganda. As aulas estão sendo realizadas presencialmente, mas ainda temos uma aula ou outra online, devido ainda a algumas restrições da Covid-19. Agradecemos pela fidelidade dos irmãos em apoiar financeiramente o seminário e também com suas orações. Que Deus nos dê um semestre abençoado, até que ele venha em Cristo Jesus. Pastor Eduardo Alexander, diretor. Vou pôr a cartinha lá deles. Amém. Vamos cantar o último hino antes da mensagem. 257, um coração frio. Senhor.
Amém? Obrigado, irmãos, por cantar. Agora nós vamos ouvir a mensagem. Obrigado, irmão Roas. Bem-vindo, irmão. Boa noite. Sejam bem-vindos todos. Semana passada nós estudamos um profeta menor, né? Um pouco difícil de achar na Bíblia. E nos desafiou três coisas. Vocês lembram? Três coisas nos desafiam. E eu fiquei contente porque nessa semana o pessoal que escuta a BBN em português, eles pegaram o versículo central como o versículo da semana. E eu fiquei muito contente. Guilherme comentou isso comigo. E eu fiquei contente como é que Deus usa sua palavra para ressoar aí na mente e nos corações de todos os seus filhos. Mas hoje nós vamos estudar outro livro que talvez não é muito usado nas pregações, e é o livro de Eclesiastes. E eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. E a mensagem de hoje é uma vida com sentido, a verdadeira sabedoria. Vamos para capítulo 12 de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Semana passada eu tinha cantado muito e eu estava ficando sem voz. Agora eu estava segurando aí a voz, não cantar, senão chegar nesse ponto para a mensagem. Muito bem, vamos ler os dois últimos versículos. Versículo 13 e 14 do capítulo 12 de Eclesiastes, e depois oramos. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos ajude nesse momento a pensar, meditar. Fala em nossos corações. Usa, Pai, do Espírito Santo para nos transformar. E que seja, Pai, Tua palavra sempre invadindo nossas vidas, nossos corações, para mudar, para ter um relacionamento contigo, Pai, para viver para Ti. Abençoa, Pai, esse tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos começar. Antes de entrar no capítulo 12, vamos dar um pano de fundo desse livro. Eclesiastes é um livro que nos ensina como ver a vida da maneira certa, no sentido que nos mostra como devemos viver para não ter uma vida desperdiçada. O que significa o nome do livro, Eclesiastes? Eu achei muito interessante. Eclesiastes significa pregador. Derivando da palavra, isto é mais interessante ainda, eclesia. Uau! Que significa o quê? Nós. A igreja, a assembleia, ou congregação, já no hebraico, tem outra palavra que significa aquele que convoca ou reúne as pessoas. Interessante. Então, refere-se à pessoa que se dirige à assembleia, daí o nome, o pregador. Vocês vão encontrar sempre, e o pregador, falando para um grupo de pessoas.
E é isso que nós temos aqui, o pregador Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém, se dirigindo à assembleia. Ao longo do livro, o autor, chamado o pregador, diz várias vezes que isso ou aquilo é vaidade. A palavra vaidade aparece 38 vezes aqui ao longo do livro. E isso ou aquilo é vaidade, ou seja, que é inútil se satisfazer nesta vida quando se está separado de Deus. Todos os objetivos e ambições terrestres, quando perseguidos como fins em si mesmos, produzem apenas vazio. Tudo é vaidade, porque esta vida vai passar. Você não vai ficar aqui o tempo todo. E depois desta vida, nos encontraremos diante de Deus para sermos julgados, como os versículos que temos lido. Todas as coisas boas desta vida, as riquezas, a sabedoria, ser famoso, conseguir títulos acadêmicos, ter um bom emprego, etc., não importa em confronto com a morte. Porque vamos perder tudo com a nossa morte. Nós não vamos levar nada. Lembra de Jó que falou? O que ele falou? Nu nasci E nu. Ele estava falando que todo o que tenho aqui, eu não vou levar nada. Vai ficar aqui na terra. Então, é sensato viver pelo que certamente perderemos? Faz sentido tentar ganhar o que com certeza vamos perder quando morremos? Não. Mas, então, como nós devemos viver para não desperdiçar a nossa vida? O pregador nos explica isso no final do livro, no versículo 3 que nós já temos lido. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Só existe uma maneira certa de viver, uma maneira para que a vida realmente tenha um valor. Podemos viver a vida de muitas maneiras e desperdiçá-la, mas só há uma maneira de viver a vida de forma a não desperdiçá-la. Um modo de viver, como diz o versículo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A única vida que realmente importa é quando vivemos em santidade, seguindo a Deus e, portanto, obedecendo sua palavra. Esta é a única maneira de ter uma vida abençoada, rica e uma eternidade de alegria na presença de Deus. Agora nós vamos entrar no estudo. Vamos focar nesse capítulo 12 de Eclesiastes. Provavelmente a primeira coisa que vem na sua cabeça quando escuta o nome do livro é a palavra vaidade, né? E de fato, Eclesiastes fala de que tudo é vaidade. O que significa vaidade? Significa vapor, algo transitório, algo que aparece e logo some, sem valor. O dicionário define algo vazio, falto de realidade e que é inútil, não dá nenhum aproveitamento. Por exemplo, se uma pessoa tivesse economizado 50 mil reais, quem quer 50 mil reais? Eu quero. Para o casamento. E essa pessoa com 50 mil reais fosse à praia e dissesse: vou contratar a muitas pessoas para construir um belo castelo de areia próximo à água quando a maré estiver baixa, e gastarei todo o meu dinheiro para fazê-lo. Isso é sábio ou é inútil? É claro que é desperdício. É vaidade. O livro de Eclesiastes nos ensina que coisas que parecem maiores do que construir um castelo de areia na praia são também
vaidade. É verdade que tenho que comer, me proteger do frio, da chuva, eu preciso uma casa, eu preciso comida, preciso estudar, preciso trabalhar, tenho um emprego. Mas se vivo para o trabalho e para as muitas coisas pelas quais naturalmente vivemos, esse livro nos ensina que fazendo assim, tudo é vaidade. E por favor, irmão, não me mal entenda, não entenda mal. Não é vaidade trabalhar, porque nós precisamos. Senão, nós não vamos comer. Mas se eu vivo para isso, se meu objetivo final é só o trabalho, só estudar, só ganhar aquilo, isso, me tornar alguém respeitado dentro da sociedade, aí, sim, Deus, o pregador está dizendo, isso é vaidade. Porque você morrendo não vai levar seu título acadêmico, não vai levar suas ferramentas favoritas que você usa para trabalhar, não vai levar suas panelas para cozinhar. O pregador diz que é vaidade porque virá a maré alta, que é chamada a morte, e vai levar tudo embora. Você perde tudo. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus, falando da parábola do homem rico em Lucas. Não precisa ir, eu vou ler. Jesus contando da parábola desse homem rico, e o homem rico pensando assim, e direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, se diverte. Mas Deus lhe disse, tolo ou louco, esta noite te pedirá na tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vai ficar na terra. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Voltando para Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. A segunda parte do versículo está falando sobre a velhice. Pergunta, quando você tem que se lembrar do seu Criador? A resposta está no livro, aí no versículo. Nos dias da sua mocidade, da sua juventude, antes que cheguem os dias ruins e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles contentamento. Dias virão em que a juventude, a sua força e as habilidades da mocidade, sabe o que vai acontecer? Vão embora. Então, ele está dizendo para buscar e lembrar do Criador agora. No tempo que você tem forças, no tempo que você pode ir para a igreja, no tempo que você tem a vitalidade, a habilidade, que pode andar, aí tem que se lembrar do seu Criador. É agora, não no futuro. Por quê? Porque aí vai ficar complicado. Você vai ficar em cama. Versos 2 ao 5. Lembra-te de Deus. Os versos 2 a 5 continuam dizendo, antes que se oscureçam o sol e a lua e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas
e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O que é tudo isso? Salomão faz uma descrição do envelhecimento usando essas imagens para dar ênfase. Para dar ênfase de que hoje você é jovem, você pode andar, você pode fazer as coisas, e amanhã não é mais. Você tem aspirações, pensamentos para o futuro, ou apenas pensa no hoje? O mundo quer que pensemos no futuro, ou quer que sejamos consumidos pelo hoje? Realmente o mundo quer que sejamos consumidos pelo hoje. Eles falam, vamos fazer isso, vamos fazer agora, aquilo, agora, vamos, bora. O que Deus faz repetidamente na Bíblia? Ele faz nos pensar no futuro, na eternidade. Nós estamos presos no tempo. Como podemos ter uma ideia do que é eterno? Para ilustrar, na matemática usamos um conceito geométrico chamado a linha reta, e é definido como um conjunto de pontos infinitos. Conjunto de pontos infinitos, pega um monte de pontos, infinitos pontos, junta uma linha reta. Toda essa linha reta representa a eternidade. Um ponto da linha é o tempo da sua vida. Nós temos uma noção do que é eterno a partir das coisas que nós conhecemos, do tempo que nós conhecemos. Por isso devemos avaliar as nossas vidas e pensar no futuro. É bom pensar no futuro com frequência. O que esta passagem está dizendo? Voltando para o versículo 1, lembra-te também do que o Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham as coisas do fim da vida, quando é tarde demais. Esta é uma exortação. Enquanto você ainda tem forças para fazer as coisas, pense no seu Criador e no fato de que você estará diante dele algum dia para ser julgado. Prepare-se, porque você não sabe quando será o seu final. Talvez você morra jovem, talvez velho, mas esse dia vai chegar. Lembre-se do seu Criador agora. Enquanto que vocês têm forças, têm vitalidade, pode andar, pode fazer as coisas, lembre-se do seu Criador. Muita gente pensa, não, deixa desfrutar a minha vida, eu sou jovem, deixa eu fazer isso, aquilo, deixa para lá a igreja, a religião, as coisas de Deus. Eu quero viver, quero experimentar as coisas. Quando eu estiver velho, aí sim, vou para a igreja, deixando no final a velhice para Deus. Que coisa! Salomão está dizendo, lembre-se do seu Criador agora. Depois ele acrescenta uma imagem da morte, versículos 6 e 7. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui ele fala do espírito do homem e o pó do corpo
humano. Ou seja, ele diz, lembre-se do seu Criador antes que chegue o dia da sua morte. Não espere no final da vida, porque você não sabe quando será. Você lembra o dia do nascimento. Meus pais falaram, eu nasci o dia 9 de maio de 1999. Eu não lembro, né? Mas eles falaram isso. Está escrito no papel. Lembramos do dia do nascimento. Sabemos o dia do nosso nascimento. Mas você sabe quando vai morrer? Não. Eu não sei quanto tempo ainda falta para eu morrer. Não posso dizer que terei tantos anos ainda por viver. Talvez hoje. Não tenho certeza se chegarei a ser velho. Embora eu gostaria muito. Em qualquer momento podemos morrer. Mesmo nos próximos meses. Lembre-se do seu Criador antes de chegar ao fim. E com muita mais razão, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Voltando para Eclesiastes 12, verso 8. É a mensagem central, né, do livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. A mensagem principal do pregador ao longo do livro. Se você não está pensando na eternidade, tudo o que você faz aqui é vaidade. Você pode ter uma vida boa, ter boas notas da escola, da faculdade, conseguir um bom emprego, uma boa família, uma boa casa, coisas boas. Se você não pensou em seu Criador, tudo é vaidade, sem valor. Porque na morte você perde tudo. E depois vem o juízo. E aí? Meus irmãos, não se trata apenas de uma mensagem para os jovens. Porque aqui diz, na tua mocidade, você pode pensar, mas é para os jovens. Mas você pode também lembrar do seu Criador agora. É para todos nós. Ora, o seguinte versículo nos declara, já se aproximando ao conselho final de Salomão, versículos 9 ao 12. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, é canseira. Ele não está dizendo para não ir para a escola, ele não está dizendo não estuda, não. Como os livros eram escritos na época? Sabe como eram escritos? Pegavam uma pena e escreviam. Para eu ter uma cópia de um livro, alguém tinha que copiar à mão, fazer o trabalho. Era um trabalho. Pega o livro dos Salmos 119, escreve ele, faz uma cópia à mão. Você vai cansar nos primeiros 8 versículos. Era um trabalho. Fazer um livro era um trabalho mesmo. Cada cópia, caramba, um trabalho. E ele diz, muitos livros são escritos, mas o número de livros na época não se compara com os livros, o número de livros que hoje nós temos. Temos livros para cada gosto. Eu gosto muito de ir para o local dos livros e ficar olhando, ok? Isso. É livraria o termo? É biblioteca. É biblioteca. Mas também no lugar. Livraria também é. Livraria. Se vende livros. Isso. E
eu gosto de ficar aí olhando os livros. Tem livros de todo tipo, né? Cada livro um trabalho na época. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é um fato da carne. Quantos de vocês já estudaram até saturar? Eu já passei por isso. Estudar até ficar saturado, e um cansaço mental. E aqui diz, muito estudar é um fato da carne. Ele está dizendo para não ir mais longe. Livros escritos sobre qualquer outro assunto, além da sabedoria revelada por Deus, apenas acrescenta a vaidade. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos, os loucos, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o importante é buscar o seu Criador enquanto você ainda pode, porque tudo vai acabar. Não diga, quero trabalhar muito e conseguir um bom emprego, ter um bom salário e uma boa vida, viajar, ter dinheiro, ter tudo. Se você não encontrar, em primeiro lugar, o seu Criador, o Senhor Deus, e se não está reconciliado com Ele, então tudo é vaidade, sem valor. Sem Deus, tudo é desperdício. Vamos procurar Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versos 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se podem achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O povo de Israel tinha abandonado Deus. E o profeta está exortando eles: torna para Deus enquanto Ele pode ser achado. E a mesma exortação aqui, o pregador: lembre-se do seu Criador enquanto você pode. O povo de Israel tinha deixado o Senhor. E quando eles deixaram o Senhor, sabe o que aconteceu? Eles foram atrás da vaidade. Eu gostaria de convidar os irmãos em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, versículos 4 ao 13. Jeremias 2. Jeremias capítulo 2, versos 4 ao 13. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após o quê? A vaidade, e tornando-se levianos. Não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes os seus frutos e o seu bem, mas quando nele entrasse, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes
não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Outra vez, vaidade. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos contenderei, pois passai as ilhas de Quitim e vede e enviai a Quedar, e atentai bem, e veie se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, vaidade. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deixando o Senhor, a pessoa vai atrás da vaidade, sem nenhum proveito, como o Senhor está contendendo com o seu povo. Deus está lhe dizendo: tudo o que vocês estão fazendo não tem valor, é vão. Por quê? Porque vocês me deixaram. É como construir enquanto a maré está baixa e dizer: veja o que eu fiz. Agora vou dormir e amanhã volto para curtir o meu castelo de areia. Você vai para a cama e a morte chega, e aí? Você se levanta para curtir e aproveitar o que você fez na sua vida? Tudo foi embora pela água. Voltando para Eclesiastes, capítulo 12, voltando para Eclesiastes. Versículo 13. O verso diz: de tudo o que se tem ouvido, de todo o livro, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O que ele está dizendo? Depois de tudo o que ele tinha experimentado na vida, provavelmente ele já estava velho. Ele termina com essas palavras: o fim é duas coisas: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não fica ansioso se não ter uma vida cheia de coisas ou um bom emprego. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu não quero ficar sem Deus. Esse é o sentido de temer a Deus. Ficando sem Deus, a minha vida será um castelo de areia, próximo à água, na maré baixa. E eu não quero isso. Todo desperdiçado. O objetivo final da própria vida é ter um relacionamento com Deus, o nosso Criador. Esse capítulo termina com um lembrete poderoso. Vamos chegando no final. Porque Deus há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Os incrédulos estarão no julgamento do grande trono branco, e os crentes estarão no tribunal de Cristo. Não sabemos quando vamos partir deste mundo. Então, como eu estou investindo o tempo que Deus me deu, o tempo que meu Criador deu para eu viver aqui na terra? Eu realmente quero encorajar os meus irmãos a investir para a eternidade.
a avaliar em que você está investindo o tempo que Deus lhe deu. Não viva para hoje. O mundo nos dá 1000 coisas em que pensar apenas hoje, o agora. Estou fazendo isso e aquilo. Eu posso tentar isso, eu posso fazer aquilo. 1000 coisas sem considerar Deus. São coisas que passam, são vaidade. Chegará o dia em que o pó retornará à terra como antes, e o Espírito retornará a Deus para ser julgado. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. À luz desse julgamento de Deus, a única vida cheia de plenitude é aquela que se vive no correto reconhecimento de Deus, teu Criador. Lembre-se do seu Criador e no serviço a Ele. Isto é uma vida com sentido, uma vida que vale a pena viver, reconhecendo o nosso Criador. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Qualquer outra espécie de vida é frustrante e carente de sentido. Devemos nos lembrar disso. A pergunta que fica: estou vivendo para estar diante de Deus? O tempo que nós temos aqui na terra, estamos administrando, vivendo, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos? No final da vida vai ter um juízo. Vamos enfrentar. Então, irmãos, vamos pegar essa sabedoria do livro de Eclesiastes para nos inspirar a considerar: Senhor, agora estou com a maré baixa e a maré está quase subindo. O que estou construindo e onde? Estou construindo na areia, como o homem insensato em Mateus. Lembra o que Jesus Cristo falou? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Em vez disso, o homem que ouve as palavras de Jesus, ele fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, não somente escuta, mas as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por isso, lembre-se do seu Criador, tema-o e guarde os seus mandamentos. Esta é a única forma para uma vida boa e única resposta razoável de fé e obediência ao nosso Criador. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos desafia. Obrigado por esse texto que nós temos estudado hoje. Nos ajudes, Pai, a temer, Te temer e guardar os Teus mandamentos, mesmo nós não tendo coisas terrenas, não tendo dinheiro, não tendo isso, aquilo, mas temendo a Ti e guardando os Teus mandamentos. É uma vida que tem sentido, uma vida que não é desperdício. Obrigado, nos ajude nessa semana a viver para Ti. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua atenção. Agora nós temos o último hino, irmão Joás. Obrigado. Vamos encerrar nosso culto. Agradecemos a Deus pela Sua palavra.
356. 356. Jesus é melhor. Pense no hino. Vamos cantar a primeira e última estrofe. Temos a palavra com o pastor em oração. Eu vou orar. Pai, obrigado pelo tempo que nós estamos em comunhão, pela tua palavra que foi exposta. Usa, Pai, tua palavra e no poder do teu Espírito Santo nos ajudes a mudar as nossas vidas para ter uma vida de valor, não desperdiçada. Obrigado, Pai, porque nós podemos te conhecer para aprender a te temer e para guardar os teus mandamentos. Nos ajude nessa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.